foi possível realizá-lo em formato híbrido, com momentos presenciais e online. No ano de 2022, com a superação do contexto pandêmico vivido anteriormente, o evento retornou em formato presencial, aproximando-nos e estreitando nossas fronteiras, podendo ampliar nossos saberes de forma coletiva. E neste ano de 2023, nos reencontramos de forma presencial, trazendo em pauta a educação integral. Uma concepção que garante o desenvolvimento dos sujeitos em todas as dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. E tem como objetivo a formação de estudantes autônomos, competentes e solidários. Registramos ainda a importante contribuição dos nossos parceiros que prontamente atenderam nossas solicitações para a realização desse evento. E informamos também que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Secretaria Municipal de Educação no YouTube. Oi. Som ótimo, faz parte, não é? Oi, oi. Pouco baixo, não é? Som, joia. Para abrirmos nossa noite, temos agora a participação da Brinquedoteca do Didi, com a intervenção brincante Rio das Infâncias. A Brinquedoteca do Didi apresentará a intervenção brincante Rio das Infâncias, inspirada na obra O Menino do Rio Doce, do escritor Ziraldo. Os educadores e brinquedistas Mara Vasconcelos, Tafa Teixeira e Luiz Carlos abordarão o resgate da cultura do brincar através do canto e do jogo interativo e brincante, utilizando recortes poéticos das obras de Manuel de Barros e das brincadeiras populares. Venha florescer a imaginação com alegria e juntos, ao balanço das águas do rio, brincar, dançar e cantar, conhecer as margens do nosso lendário Acaraú, que marca a história de Sobral. Ligou mesmo.
correnteza do rio vai levando aquela flor, e o meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. Na ribanceira do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e a flor que estava madura, zombando do meu amor, zombando do meu amor, zombando do meu amor. Na ribanceira do rio, o ingá se debruçou, e o fruto que era madura, a correnteza levou, 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 a correnteza levou. Era uma vez um menino e o rio. O menino achava que o rio era seu irmão, e o rio também achava a mesma coisa. O menino achava que tudo que tinha dentro do rio era seu irmão também. A pedra pontuda, os peixinhos, o canoeiro e até o barquinho. O menino também entendia que as gotículas de chuva eram o alimento do rio. E também, quando a noite caía, ele ficava com o barrigão assim, ó, bem cheião, e fazia até um roncado. Mas no outro dia a história mudava. O sol surgia e o rio ficava tristinho, 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 magrinho, que dava dó. Mas o menino não. O menino não ficava triste, não. O menino ficava muito feliz, alegre e todo serelepe. Porque assim surgiam vários bancos de areia. E o menino podia brincar. Ele brincava de pipa. Ele brincava também de caçar ao tesouro. Mas sabe o que é mesmo que ele gostava? Ele gostava de ouvir as histórias que o rio tinha para contar. Então, ele colava a orelha assim, ó, lá na areia, ó, e passava horas e horas e horas escutando as várias histórias que o rio tinha para contar. E assim, ele passava o dia inteiro ouvindo. E era história de montão. Era história que animava o seu coração. Olha lá o menino do rio e a menina do rio a brincar. Os rios começam a dormir pela hora, Assim, de entardecer, percorre as águas, nas entranhas dessa lagoa, os sapos tocam viola, a 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso, a ciência ainda não pode provar ao contrário, a ciência ainda não pode provar ao contrário, a ciência ainda não pode
provar ao contrário. A ciência ainda não pode provar ao contrário. O canoeiro está a passar no rio Acaraú. Olha lá. Será que com o menino ou a menina o canoeiro vai brincar? Menina do Rio, Oi, menino do Rio. será que você vai encontrar um menino pra canoa pra brincar? Ah, mas eu encontro fácil. A canoa virou, vou deixar ela virar. Tamara que pensou. Junto com a amiga Mara lá no Rio eu vou brincar. Faltou. A canoa virou, Vou deixar ela virar. Foi por conta da Tamara que não soube remar. Se ela fosse uma peixinha e soubesse nadar, junto com a amiga Mara lá no Rio eu vou brincar. ô amiga, ô menina do Rio, Oi, menino do Rio. como é o nome dessa menina do Rio que você encontrou para brincar? Natana. Natana, uma salva de palmas para Natana! Se a canoa vou deixar ela virar. Foi por causa da Natana que não soube remar. Se ela fosse uma peixinha e soubesse nadar, lá no Rio Acaraú, a Natana eu vou brincar. E fazer um mergulho no rio. Obrigada. Beijo. Ô, menina do Rio, Oi, menino do Rio. será que você pode encontrar um menino do Rio para canoa brincar? Outro? Outro menino do Rio? Ah, é pra já. Rapidinho. Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi por conta desta menina que não soube remar. Se ela fosse uma peixinha e soubesse nadar, junto com a menina do Rio, no Rio Acaraú brincar. O Ale, o menino. Riley. Rile! Nome chique. Uma salva de Fino. palmas para o Rile, o menino do Rio. Vai entrar na canoa. Agora, ó, vamos dançar. Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Riller que não soube remar. Se ele fosse um peixinho e soubesse nadar, lá no Rio Acaraú, com o Riller eu vou brincar. Fica aqui. Falta a última parte. Vamos lá? Faltou um mergulho no Rio. Vamos lá, mergulho do Rio. Obrigada. Menina do Rio. Estou vendo vários peixinhos a pular. Mas Vários. teve um peixinho que fora do rio. Fechou Ele fora não do vai Rio. conseguir nadar. Será? Eita, menina. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia.
Ô, menino do rio. Esse peixe pode ficar fora desse lago? Não pode não. Ai, mas Não. vamos pra esse lado aqui primeiro. Eu acho que alguém desse lado vai jogar dentro do rio esse peixe. Vai ter que jogar o peixinho de volta pra dentro do rio Acaraú. Peraí que eu vou caçar alguém pra colocar esse peixinho no rio, tá? Peraí. Como pode um peixe viver fora da água fria? Como pode um peixe viver fora da água fria? Como poder viver sem a sua companhia, sem a sua. Será que ele vai jogar o peixinho? Foi um peixinho. Ai, mas outro peixinho que não pode ficar, hein? Não pode ficar fora do rio Não. Acaraú. Pode não. Como pode um peixe viver fora da água fria? Como pode um peixe viver água fria? Como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. Daqui mesmo, vai. Eu quero ver se Já pode jogar. Cadê tu pegar? Como poderei viver sem a sua companhia, sem a sua companhia. Menino do rio, Oi, menino do que rio. toca violão. Os peixinhos voltaram pra dentro do rio e ficaram todos felizes, fazendo bolinhas de água assim, ó. Cadê as bolinhas dos peixinhos? Sim, ó. Cadê os peixinhos? Ixi, tá aparecendo poucos peixinhos, acho que eles estão com vergonha. Cadê os peixinhos? Cadê os peixinhos? Os peixinhos lá de trás. E os peixinhos da frente. Me ensinou a nadar. Foi os peixinhos a brincar. Foi os peixinhos a brincar. Quem me ensinou a nadar? Tibum. Quem me ensinou a nadar? Tibum. Ai, mas eu quero ouvir o som do tibum. Também. Cadê o som do tibum? Bem forte, ó. Vamos lá. Vamos lá. Quem me ensinou a nadar? Tibum. Foi um tibuzinho bem pequenininho. Você quer um É timbuzão? um tibuzão. Grandãozão? É muito Ah, peixe. Não, por Bora. favor. Quem me ensinou a nadar? Tibum! Quem me ensinou a nadar? Tibum! Foi os peixinhos a brincar. Tibum! Foi os peixinhos a brincar. Tibum! Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Tibum! Foi os peixinhos a brincar. Foi os peixinhos a brincar. Tibum! Quem me ensinou a nadar? Tibum! Quem me ensinou a nadar? Tibum! Foi os peixinhos a brincar. Foi os peixinhos a brincar. Foi os peixinhos a brincar. A correnteza do rio vai levando aquela flor. E o fruto já estava maduro, a correnteza levou. A correnteza levou, a correnteza levou, A correnteza levou. a correnteza do rio vai levando aquela flor. Meu bem já está dormindo, Zombando do meu amor, zombando do meu amor, zombando do meu amor, zombando do meu amor. A correnteza do rio vai levando aquela flor. E meu bem já está dormindo, zombando do meu amor,
zombando do meu amor. Obrigada. Gostaram? Muito bom, não é, gente? Então, agradecemos à Brinquedoteca do Didi pelo belíssimo acolhimento em homenagem aos educadores. Oi, gente, nós estamos ouvindo tanto barulho. Vocês conseguem me ouvir? Vamos fazer só um minutinho de silêncio, tá bom? Igual a gente pede para os nossos alunos, nossas crianças. Só um minutinho, ó. Psss. Olha que joia. Dando continuidade ao nosso evento, convidamos para compor a mesa o secretário da Educação de Sobral, professor Herbert Lima. O diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, ESFAPED, Amaury Gomes. O gestor da formação de lideranças do Centro Lehman, Rogers Mendes. A coordenadora da Educação Infantil do município de Sobral, Kathleen Arcanjo. A coordenadora do Ensino Fundamental 1 do município de Sobral, Edna Lima. A diretora pedagógica da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, ESFAPED, Ana Fábia Barbosa. Queremos deixar registrada a presença da coordenadora da gestão escolar, Leidiane Marques. A coordenadora do tempo integral, Larissa Jordão. A gerente da célula das competências socioemocionais, Maiara Mello. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da minha cópia. Só, ele disse só. Então, podem sentar. E convidamos para fazer o uso da palavra o diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, ESFAPED, Amaury Gomes. Boa noite. Boa noite. Legal, muito bom rever todos, né, e todas aqui presentes. Eu quero cumprimentar a mesa na presença do secretário de Educação, professor Herbert Lima, professor Roger Mendes, né, nosso querido assim, ex-secretário de Estado de Educação, daqui, né, da região do Aracatiaçu, né, da Taperoaba, e grande professor que vai aqui hoje nos presentear, né, com saberes aqui sobre, dentre outros assuntos, a questão da escola de tempo integral. Cumprimentar a Ana Fábia, nossa diretora pedagógica da ESFAPED, cumprimentar a professora Edna Carvalho, nossa coordenadora dos anos iniciais, e cumprimentar a Kathleen, nossa querida coordenadora da educação infantil. E com isso eu quero cumprimentar também outros coordenadores aqui da Secretaria de Educação, os professores e professoras aqui presentes, secretários de escola, né, coordenadores pedagógicos, diretores, diretoras, meus amigos, né, muitos aqui de ordem pessoal, de caráter pessoal. Quero aqui cumprimentar a Janaína, que está aqui do lado, que é nossa coordenadora da educação infantil lá na ESFAPEG e que
tem aqui, junto com a Ana Fábia e com a Lígia, que está aqui presente, que é a coordenadora dos anos finais, conosco, coordenando aqui o evento, que na verdade é o 5º evento, mas na minha cabeça, professor Herbert, deve ser o 17º evento, que começou com olhares, outros olhares, até se tornar saberes em 2019. Que é um movimento que Sobral vem fazendo há pelo menos 16, 18 anos, e que celebra muito fortemente o reconhecimento do trabalho que Sobral vem fazendo ao longo desses quase 30 anos. Então, é um dia não só, né, hoje, manhã e tarde, nós tivemos bancas, né, de exposição de trabalhos via meeting, né, de forma virtual, e agora à noite nós temos uma abertura oficial com a palestra magna, e amanhã nós teremos as oficinas pela manhã, né, com aí uma dezena de palestrantes e oficineiros que estarão conosco, e mais uma palestra que é de suma importância amanhã, né, Fábia, que é a questão étnico-racial, que a gente que vai, assim, dar o mote aqui, né, nesse grande evento. O meu sentimento aqui é de gratidão, né, às pessoas que aqui estão presentes, aos amigos que eu consigo rever ao longo dessa caminhada, e dizer que esse evento, ele só é possível com a presença de vocês, com a presença das professoras e professores, das famílias que aqui estão, que vem ao longo desse tempo trilhando uma caminhada que culmina, por exemplo, agora, nessa semana, com aquela premiação lá, né, do Prêmio BAN de Excelentes, né, Cidades Excelentes, que o professor Herbert foi lá a São Paulo receber, que, na verdade, vai dizer para nós o seguinte: esse prêmio é nosso, é da Escola de Formação de Professores, é da Secretaria de Educação, é de cada professor que está em sala de aula. Isso só foi possível por conta desse trabalho. E os saberes, ele vem hoje para a gente celebrar esse momento e também reconhecer esse momento com vocês aqui. Hoje e amanhã, a gente espera que seja uma troca de saberes, tá? E com isso eu encerro minha fala, desejando uma ótima noite, uma ótima palestra e que todos estejam bem e com muita saúde. Um abraço fraterno, tá? Com carinho e muito respeito. Muito obrigado e boa noite. Convidamos nosso secretário de Educação, professor Herbert Lima, para fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria aqui, inicialmente, em nome da Edna e da Kathleen, cumprimentar aqui a todas as mulheres que estão no auditório, pedir uma salva de palmas. Gostaria também de cumprimentar aqui o professor Rogers Mendes, nosso ex-secretário de Educação do Estado, sobralense, que é o nosso orgulho, e atualmente gestor do Centro Lema aqui de Sobral. Obrigado, professor Rogers, pela sua presença e parceria. E queria cumprimentar aqui o professor Amaury Gomes, diretor da Escola de Formação de Professores, e em nome dele cumprimentar aqui a toda a equipe da Escola de Formação, que preparou de maneira muito carinhosa, cuidadosa e com muito amor esse encontro de hoje para todos vocês. Queria cumprimentar aqui a Leide e a Maiara, e em nome delas também cumprimentar aqui a todos os servidores que fazem a Secretaria de Educação, coordenadores, gerentes, técnicos, que estão nesse momento também dando suporte para a realização desse evento. Bom, acho que o dia de hoje e o dia de amanhã são muito especiais, porque nós estamos realizando mais uma edição do Saberes, né, o do Olhares, que vem vem mudando e se qualificando ao longo do tempo, como foi dito aqui pelo professor Amaury, e é um encontro muito importante para a educação de Sobral. E particularmente nesse ano de 2023, esse encontro que tradicionalmente acontece no mês de outubro, próximo ao Dia do Professor, ele foi mudado de data, né? Está acontecendo agora, em dezembro, porque
esse ano de 2023 é um ano importante de recomposição, de recuperação para o que foram os efeitos da pandemia em relação ao aprendizado dos nossos alunos. Foi por isso que a gente tomou a decisão e optou por não realizar esse evento durante o mês de outubro, nem sobrecarregar vocês, as escolas, de atividades em agosto, em setembro, porque a gente queria muito consolidar as aprendizagens, as habilidades dos nossos alunos e recompor nesse ano de 2023, mais ainda, o que foram as percas de aprendizagem pelo fato dos nossos alunos não estarem em sala de aula no ano de 2020, 2021, e se Deus quiser, e eu tenho certeza que por força também do trabalho, do empenho, do compromisso aqui dos diretores, dos coordenadores, dos professores, de todos os profissionais da escola, a gente vai ter agora nesse SAEB de 2023, no SPAES de 2023 e na nossa avaliação externa, um sinal muito claro de retomada da aprendizagem, de recuperação, de reposição das habilidades e das competências tão importantes e que os nossos alunos acabaram não tendo a oportunidade de consolidar nesses 2 anos que foram tão difíceis de pandemia. Iniciamos essa recuperação em 2022, o sinal disso foi o nosso resultado do SPAES, o melhor resultado da história que nós tivemos, desde quando o sistema foi criado no estado do Ceará, e agora, em 2023, uma recomposição que a gente espera também no resultado da externa e no SAEB. Mas apesar de estar sendo realizado agora no mês de dezembro, já no finalzinho do ano letivo, o encontro segue o curso normal do que foi feito nos últimos anos. Então, durante o dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de assistir às apresentações de trabalhos, de relatos de experiência, utilizando as tecnologias que a gente acabou adquirindo essa competência durante o período da pandemia. Eu mesmo tive acessando alguns links e acompanhando a apresentação de alguns trabalhos. Hoje nós iniciamos com uma palestra magna. Amanhã teremos uma outra palestra e durante a manhã serão realizadas também 5 oficinas. E vocês podem se dividir nessas 5 oficinas e participarem. Queria também aproveitar aqui e pedir desculpas aos profissionais que acabaram chegando aqui ficando em pé, alguns foram embora. Eu acho que faltou aqui cadeiras no centro do auditório e nessa parte da frente, mas eu espero que amanhã a gente consiga organizar e preparar o auditório, quem sabe, para acomodar de maneira melhor a todos. Mas além do evento, eu queria também aproveitar para falar um pouco sobre o ano de 2023. Esse que foi um ano para a gente consolidar mais ainda esse ciclo de recuperação das habilidades, também marcou, além de muito trabalho, de muito empenho, de muito compromisso, de muita dedicação que vocês tiveram ao longo desse ano letivo, marcou o primeiro ano do início do que vai ser e do que está sendo o processo de transformar toda a nossa rede pública de ensino em tempo integral. Exatamente há 12 meses atrás, no dia 22 de dezembro do ano passado, nós fizemos um evento lá no colégio, na escola Edgar Linhares, lá no Caiçara, onde estava presente o prefeito Ivo, a então governadora, a professora Isolda Sela, o senador Cid Gomes, os diretores escolares, os profissionais representando as escolas do município e instituições, entidades muito importantes, como o Centro Lema, o Programa Educar para Valer, o Instituto Natura, que é uma instituição importante que já contribuiu no desenvolvimento do currículo de língua portuguesa e matemática, o Sonho Grande, que também é uma instituição importante, a Fundação Maria Cecília, o LEPS, enfim, instituições que contribuíram e que colaboram com o Sobral, sejam em programas de formação, orientação, assessoria, currículo, capacitação e etc. E naquele momento, nós estávamos iniciando o que é um processo bastante desafiador, longo, que é preparar a nossa rede a se tornar uma rede 100% com toda a oferta da sua matrícula em tempo integral. E o primeiro movimento, que completou um ano agora, ele foi composto por aquele seminário inicial,
Depois nós fizemos aqui, na Escola de Saúde, no meio do ano, mais um encontro de sensibilização e engajamento de professores, da comunidade escolar, de representação de estudantes. E na última semana, eu imagino que alguns de vocês devem ter participado ou devem ter acompanhado alguns colegas de vocês das escolas. Nós realizamos lá no campus da UVA, na Betânia, um seminário de 3 dias para se aprofundar um pouco mais sobre que concepção é essa do modelo de tempo integral que nós queremos. Então, o primeiro passo é discutir, estudar, construir uma proposta, capacitar, refletir e preparar, criar um movimento de preparação do que é a concepção desse modelo que vai estar na educação infantil e está sendo experimentado inicialmente nos 3 centros de educação infantil do Conjunto Nova Caiçara, que já está nos anos finais, nas 14 escolas de tempo integral de ensinos de anos finais que nós temos de tempo integral e nas turmas de 9º ano, que estão sendo implementadas através do PAIC integral em parceria com o governo do estado, e também na ampliação de jornada, de contraturno, no ensino fundamental 1, nos anos iniciais. Ali são os elementos iniciais do que vai ser a consolidação do tempo integral. Só que isso é importante, é necessário, a gente vai continuar essa construção, essa discussão, esse estudo e essa reflexão ao longo do ano de 2024, mas não é suficiente. A gente vai precisar também de outras linhas, de outras ações em paralelo a isso. E a primeira delas é ter profissionais, né? Vocês sabem que nós estamos em curso com o maior concurso público que o município de Sobral já teve, somando o número de vagas e o cadastro de reserva, são 700 professores, mais 1.500 de cadastro de reserva, e nós iremos convocar os primeiros professores até o final desse mês, dar posse no final de janeiro, para que eles possam iniciar como efetivo no dia 1º de fevereiro. Uma boa parte desses professores já entram agora, no começo do ano, e uma parte complementar entrará até o meio do ano que vem. Além disso, também, nós temos uma seleção em andamento para recomposição do cadastro e do banco de profissionais temporários. Vamos lançar agora, do começo do ano de 2024, uma seleção nova para diretores, para renovar o nosso banco, uma seleção para coordenadores pedagógicos. Tudo isso se preparando para que esses novos profissionais, esses novos gestores, também ingressem nas escolas que estão em construção nesse momento. Nós temos centros de educação infantil, 7 escolas grandes de tempo integral que estão sendo construídos na região norte, sul, no centro, no oeste da cidade, de tal maneira que a gente vai redistribuir a matrícula de muitas escolas de ensino fundamental 1 e 2, para que parte dos alunos permaneçam na escola de origem, mas parte também passe para a nova escola, permitindo assim que todos esses alunos fiquem em tempo integral. Então, todo esse movimento de seminário, de discussão, de obra, de concurso público, de projetos pilotos que estão em andamento, de estudos, de visitas que a gente tem feito também em outras experiências, esse apoio dos especialistas, das instituições do terceiro setor, né, o Centro Lema, a Fundação Lema, o Instituto Natura, a Sonho Grande, o Educar para Valer, o Instituto Ayrton Senna, que também está o Instituto Ayrton Senna também, que está o Instituto Ayrton Senna, que também está entrando nesse movimento do tempo integral e que estava apenas contribuindo, que já é muito, com a implementação das competências socioemocionais. Então, todas essas instituições, elas vão ser importantes, mas nada disso é suficiente se não houver o nosso envolvimento, o nosso engajamento, a nossa participação, seja através de uma enquete, de uma discussão na escola com a comunidade, como nós fizemos recentemente, agora antes desse seminário, que foi realizado lá na UVA, seja através da colaboração e contribuição de vocês em momentos de participação e principalmente no convencimento, na preparação e na qualificação de todos nós para essa etapa importante que, se Deus quiser, o município de Sobral vai cumprir para os próximos anos. Por isso que esse encontro de hoje encerra amanhã
falando sobre equidade, sobre direitos humanos, sobre a importância que nós temos de combater o racismo, de tratar e desenvolver competências e habilidades que permitam equidade, tolerância, mas ele inicia com a discussão justamente sobre o tempo integral, a importância e o papel que a comunidade escolar, que nós como gestores, nós como professores e profissionais da educação temos em discutir e conceber um modelo de tempo integral, uma experiência, uma concepção que possa garantir o direito da aprendizagem, mas também que possa ampliar as experiências e, consequentemente, o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, permitindo assim a gente formar uma geração de crianças e jovens que vão passar pela nossa escola e vão transformar para melhor a sociedade de Sobral. E por último, eu queria fazer um convite muito especial. Como vocês sabem, na última semana, mais uma vez, o município de Sobral foi reconhecido pela qualidade, pelos bons indicadores educacionais que tem, através de uma premiação, de um índice. E o fruto desse resultado é do trabalho de vocês. Então, muito obrigado pelo trabalho, pelo empenho. Simbolicamente, nós trouxemos para cá as premiações que foram entregues e que vão ser compartilhadas com vocês. A gente quer muito que no final da palestra, quem tiver vir até a frente aqui, tirar uma foto, registrar. Esse é um prêmio que é o reconhecimento do esforço, do trabalho, do empenho de vocês. E esse reconhecimento continua até a próxima quinta-feira. Na quinta-feira, à noite, 19 horas, lá na Vila Olímpica, nós vamos fazer a nossa confraternização de Natal, nosso alto de Natal, e lá também a gente vai fazer uma homenagem a vocês, a todos os diretores, todos os coordenadores, todos os professores, e a gente quer muito encontrar vocês nessa noite especial, nessa festa, na próxima semana, quinta-feira à noite. Então, um excelente evento a todos, mais uma vez, muito obrigado, saúde e paz. Obrigado. Oi, então agradecemos a presença de todas as autoridades aqui e podemos ficar à vontade para desfazer nossa mesa. Para continuarmos celebrando esse momento, haverá exibição de um vídeo dedicado a todos e a todos nós, com mensagens de pessoas que respeitam e agradecem a excelência do trabalho realizado em 2023. Olá, pessoal. Eu estou passando aqui para agradecer pela presença, pela participação de vocês em mais essa edição do Olhares, que é o Saberes 2023. Queria agradecer a toda a equipe da Escola de Formação de Professores pela organização, pela preparação das palestras, das oficinas. Quero também agradecer aqui aos diretores das escolas pela mobilização e também pela participação de coordenadores, professores, cuidadores. Queria cumprimentar também e agradecer a organização de toda a equipe técnica da Secretaria de Educação, todas as coordenações, gerências, todos os técnicos e também aqueles que nos acompanharam pela internet através da transmissão das oficinas, das palestras, das apresentações de trabalho pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação. Aproveito também para reconhecer e agradecer pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso e principalmente pelos excelentes resultados que a nossa educação de Sobral teve no ano de 2023, e esse mérito é do trabalho de vocês. Então, parabéns aos professores, parabéns a todos os profissionais da área administrativa das nossas unidades escolares. Agradeço aqui também e destaco o trabalho dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, dos orientadores educacionais, dos secretários escolares, enfim, todos que fizeram a educação de Sobral, que fazem a educação de Sobral pelas nossas escolas, no âmbito da gestão escolar, na dimensão pedagógica,
mas também no âmbito da área administrativa. E, novamente, reconhecer o esforço, o empenho de todos os servidores municipais, especialmente da Secretaria de Educação e da Escola de Formação de Professores. Um grande abraço, um Feliz Natal de 2023 e um excelente Ano Novo de 2024 para todos nós, e especialmente para as nossas crianças, onde nós acreditamos que, através da aprendizagem, nós podemos transformar o futuro delas para melhor. Obrigado, parabéns e um grande abraço a todos. Olá, educadores e educadoras de Sobral. Eu vim aqui para agradecer todo o trabalho que foi desenvolvido neste ano de 2023 e celebrarmos aqui com este grande evento, que é o Quinto Saberes, né? E neste ano nós trabalhamos aí com uma temática que envolve aí um novo cenário de perspectivas para a educação de tempo integral. Então, quero aqui novamente reiterar os agradecimentos e dizer que este movimento é, de fato, em torno do reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos aqui na educação de Sobral. Quero aqui também, além dos agradecimentos, desejar, né, fazer votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nós, que representamos a direção e coordenação pedagógica da ESAPED, desejamos a todos os educadores de Sobral tranquilidade, sabedoria, realizações. Porque fazemos parte da coordenação da educação infantil da ESAPED, desejamos a todos os educadores de Sobral saúde e paz! Nós que fazemos parte do ensino fundamental, anos iniciais e EJA, desejamos a todos os educadores de Sobral amor e inovação. Nós, do grupo do Fundamental Anos Finais, desejamos a todos os educadores de Sobral Nós que fazemos parte do administrativo da ESPAPED, desejamos aos educadores de Sobral. Olá, tudo bom? Diretoras, professoras, coordenadoras pedagógicas. Estou passando aqui para agradecer a vocês por todos os conhecimentos construídos e desconstruídos no ano de 2023 e desejar um 2024 florido, cheio de novos conhecimentos e que a gente possa, mais uma vez, galgar aí novos conhecimentos e novos planos para as nossas crianças. Um grande beijo, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todas vocês. Olá, espero encontrá-los todos muito bem. Queria cumprimentar nossos diretores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, nesse momento que é tão especial para a nossa rede, né, dos saberes, que é um momento em que a gente também faz uma formação com um caráter diferenciado para que a nossa rede possa também expandir esse olhar na formação dos nossos alunos. Como estamos nos aproximando do final do ano, quero aproveitar para desejar um Natal de muita paz, de muita luz, que 2024 chegue para todos nós com muita saúde, para que a gente possa enfrentar esses novos desafios, possamos estar juntos no cumprimento desses desafios. E quero também dizer a vocês que o nosso trabalho ele vai marcar uma geração. Então, tenho certeza que essa geração que está agora nas escolas será uma geração bem diferente, porque teve o olhar cuidadoso, dedicado, o compromisso profissional de todos vocês. Um abraço. Olá, espero que todos e todas estejam bem. Estou passando aqui em nome da Coordenadoria de Ensino Fundamental Anos Finais para celebrar junto com vocês esse momento formativo tão importante que é os saberes. Agradeço todo o empenho e dedicação de todos os profissionais que fazem parte dessa grandiosa rede educacional que é Sobral. É com gratidão que venho parabenizá-los por tanto engajamento e comprometimento em busca de que todos os desafios fossem superados neste ano. Aproveito também para desejar a todos e todas um final de ano próspero e cheio de realizações. E espero que no próximo ano possamos juntos construir mais um capítulo dessa linda história educacional
que é a melhor educação do Brasil. Forte abraço. Nós fazemos a Escola de Formação de Professores de Sobral. Desejamos um... Oi, muito bom a todos nós. Feliz 2024. Dando prosseguimento ao nosso evento, convidamos o gestor da formação de lideranças do Centro Lehman, Rogers Mendes, para realizar a palestra de abertura do nosso evento, que trará como tema Educação Integral como Política de Direitos para as Infâncias e Adolescências do município de Sobral. Ok. Então, gente, Rogers, nome chique, né? Rogers, não é Roger, é Rogers. Rogers é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, ex-secretário da Educação do Ceará, ex-secretário executivo de Ensino Médio Profissional da Secretaria da Educação do Ceará e atualmente é gestor da área de formação de lideranças educacionais do Centro Lehman, de liderança para a equidade na educação. Tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em avaliação de sistemas e do desempenho acadêmico, reorganização curricular e políticas educacionais. Rogers, nosso palco é todo seu e a palavra é com você. Olá, boa noite. Aqui, o tom de voz do Herbert dá uma intimidada na gente, né? Não sei se... Acho que o meu tom é um pouco menor, não sei. Mas, gente, antes de mais nada, combinar horário, né? Nós não vamos estender muito, vai ser uma fala bem rápida. Eu acho que isso demonstra muito a capacidade que Sobral tem de mobilização, de engajamento. Uma sexta-feira à noite é para eu acho que tem poucas redes no Brasil com coragem de marcar eventos nesses horários, né? Mas, de qualquer forma, fico muito lisonjeado por esse convite. Eu sou sobralense, né, como já foi dito, nascido em Sobral por uma questão mesmo de estrutura hospitalar, mas fui criado, me desenvolvi em um distrito chamado Aracatiaçu, que eu não sei se todos conhecem, já visitaram, mas tenho muito orgulho de dizer que é de lá, tem vários conterrâneos aqui meus, aqui na sala, e sempre é importante reconhecer de onde nós somos, e é para onde eu quero voltar e me desenvolver ainda até o resto da minha vida, onde minha família, meus amigos de infância estão lá. E dizer isso, para mim, é muito importante, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, como é que a gente tem uma educação que dialoga com os interesses, com os anseios, né, da população, dos cidadãos. Mas antes de agradecer, né, a Fábio, em nome aqui da SFAPES, Janaína, mas dizer que a gente está com muita disposição. Eu faço parte atualmente do Centro Lehman, não sei se todos conhecem, a gente tem uma sede, a nossa sede nacional é aqui. O Centro Lehman é uma iniciativa, uma espécie de instituição que se presta à formação de lideranças e desenvolvimento de pesquisa aplicada com foco em equidade na educação. Nós temos o Centro Lehman em outros lugares do mundo, em algumas das principais universidades, né, dos Estados Unidos, em Oxford, na Inglaterra, e nós compomos uma rede, e Sobral teve, eu vou dizer, um privilégio de ter a sede do Centro Lehman no Brasil, muito pelo reconhecimento, né? O Centro Lehman, quando veio para o Brasil, ao invés de se associar a uma universidade, decidiu se associar a uma experiência educacional, e Sobral foi escolhida por mérito, muito por conta desse reconhecimento nacional, ano após ano, e a gente quer muito aprender, né? Utilizar Sobral como a nossa principal referência de conteúdo, de referência em como formar gestores, né, em como formar para o Brasil todo. Hoje nós trabalhamos com aproximadamente 3.000
diretores escolares Brasil afora, em todas as 5 regiões do país, embora nossa sede seja aqui, mas a nossa atuação é em todo o território nacional, no norte, centro-oeste, sul, nordeste, sudeste, então, e a gente tem recebido muita gente aqui em Sobral para conhecer a experiência de vocês, então, por todas essas razões, fico muito orgulhoso de estar aqui hoje para esse momento. Esse tema, né, de educação integral é algo muito importante, mas a gente, antes de entrar nele especificamente, eu, quando estava aqui pensando, refletindo o que é que eu ia abordar nessa noite, eu me lembrei muito de uma fala de uma outra sobralense, que me inspira muito, que é a professora Isolda, quem eu trabalhei na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, e ela sempre fazia um convite, antes da gente entrar em questões mais complexas, ir para as obviedades, falar do que é óbvio. O óbvio aqui não quer dizer aquilo que é fácil, é aquilo que aparentemente nós já dominamos, já sabemos ou achamos que sabemos, e a gente toca a vida sem fazer uma reflexão mais aprofundada, e às vezes a gente perde muitas informações a partir dessa decisão. Então, começar pelas obviedades é uma pergunta mais trivial que eu poderia fazer. Por que escolas existem? Parece óbvio isso, né? Eu acho que depois já de 100, 150 anos que tem escolas no Brasil, a gente acha que a coisa mais natural do mundo é que a sociedade reconheça o papel e o prestígio de uma unidade escolar. Na verdade, quando a gente vai falar de educação integral, a gente precisa ter em mente a que esta instituição se presta. E aí tem uma pergunta complementar, que é justamente o que mudaria na sociedade se nós deixássemos de ter escolas abertas em todos os territórios? Essa resposta aqui, dessa pergunta, de novo, parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Eu, como um sociólogo de formação, um dos mais chocantes livros que já li foi Educação e Reprodução, do Pierre Bourdieu. Assim, para quem trabalha em educação, precisaria, pelo menos uma vez na vida, dar uma olhadinha numa crítica que ele faz à instituição educadora. Porque ele desafia o seguinte: olhe, nós muitas vezes dizemos nos nossos projetos político-pedagógicos que a escola existe para proporcionar às pessoas crescimento, ascensão social, transformação. E ele diz assim: olha, não é bem assim. Muitas escolas se prestam a um serviço, mesmo às vezes sem consciência, de garantir a perpetuidade da desigualdade numa sociedade. E o Pierre Bourdieu tirou isso de onde? Ele é um francês, como o nome sugere, né, a nacionalidade dele, e ele observava os estudantes mais pobres, estrangeiros, que entravam na universidade francesa, e a partir daí ele desenvolveu essa linha de pesquisa, na qual a gente, no mundo todo, fez as suas interpretações para o sistema de educação básica. Os sistemas de avaliação em larga escala, no Brasil e no mundo, demonstram que pessoas pobres, negras, e às vezes, em algumas regiões, na questão de gênero, ser mulher, essas pessoas tendem a sair da escola sem ter tido as mesmas oportunidades de desenvolvimento educacional. E as avaliações mostram isso. Sobral é uma exceção, talvez, por vocês terem tido uma atitude, há um tempo atrás, de fazer um processo de alfabetização de forma universal. E uma vez universal, você acabou fazendo um processo de equidade meio que na marra. Mas essa não é a realidade brasileira. O Brasil, por exemplo, hoje, em alfabetização, só consegue alfabetizar 40%, 45% de toda a população de 7 anos de idade. Quando você vai observar quem não se alfabetiza, essas pessoas são as mesmas que já sofrem pelas mazelas sociais. São as populações excluídas historicamente, de modo que o que ele nos alerta é assim, ó, a escola é uma coisa que tem muito potencial de ser boa, mas não é toda a escola que se presta à sua finalidade política de proporcionar transformações verdadeiras para as pessoas poderem transformar a sociedade. Então, essa pergunta aparentemente óbvia, ela
é muito relevante quando a gente está falando de educação integral. Por que a gente está falando de educação integral? Não necessariamente, não é porque o que a gente está fazendo é ruim, mas é porque o que a gente está fazendo atualmente não é suficiente para que as pessoas possam proporcionar mudanças substanciais na sociedade, no seu contexto comunitário. É só no Brasil que essa discussão tem acontecido? Não. Essa discussão ela é muito potente, ganhou muita força a partir da década de 60, teve um contexto político da Guerra Fria, que acionou qual era o melhor sistema educacional, se o americano ou se o soviético, e isso proporcionou o desenvolvimento da ciência, a chamada guerra espacial, e tudo isso, de alguma forma, provocou pressão sobre a melhoria dos sistemas educacionais dos Estados Unidos, que inspiravam os demais países do Ocidente, e da União Soviética, que inspirava o bloco mais socialista. Então, o que é escola? Para que ela existe? Essa é uma pergunta que a gente tem que ficar sempre respondendo, e a ideia é que a cada ano, quando a gente está falando sobre o projeto político da escola, essa seja a primeira pergunta. Para que nós existimos enquanto instituição? Estamos aqui oferecendo um serviço para qual propósito? Para qual objetivo? E aí a gente vai agora fazer, porque a escola jamais pode ter uma percepção desconectada de sociedade. A escola não é dada de forma automática. A escola é uma criação a partir da sofisticação das relações sociais. Tanto que essas escolas formais que nós trabalhamos, elas não existem em todas as sociedades humanas, concordam? As escolas vão aparecer de forma mais universal a partir do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, com a urbanização, em que as pessoas vão para as cidades para poder trabalhar nas grandes fábricas, nos grandes empregadores. Percebeu-se a importância de unificar um vocábulo, que as pessoas pudessem falar uma mesma língua, porque vocês hoje, a gente não se admira mais na televisão, a gente está perdendo a cada vez, vocês podem observar, salvo alguns detalhezinhos no sotaque, o Brasil ele está se integrando, ou a língua portuguesa integrou o povo brasileiro, que não era bem assim antes das escolas e antes das grandes mídias. É porque muitas vezes a gente precisa resgatar o histórico disso. Hoje, se a gente consegue compreender um telejornal, de alguma forma a escola foi muito importante para a gente poder se entender enquanto brasileiro. Então, ela cumpre uma função social de unificar um território em termos de cultura, valores, língua, vestimentas, comportamentos, como se relaciona com a sociedade, como se relaciona com o meio ambiente. Então, essas coisas não são dadas naturalmente. De modo que a escola ela é absolutamente conectada com a sociedade na qual ela está instalada. Então, a escola brasileira, ela necessariamente é diferente da escola francesa, necessariamente diferente da escola americana, de modo também que, em alguma instância, as escolas, a partir dos seus territórios regionais, também tinham que ter identidade mais própria, né? Mais próxima. E aí o Brasil está entrando em um cenário, eu diria um cenário que a gente precisa refletir bastante. Vocês sabem que o livro didático também é uma invenção recente. Nem sempre nós tínhamos às mãos, ou pelo menos os nossos ancestrais professores, lá da década de 40, 50, livro didático, vocês sabiam que já foi motivo de quase greve de professores que não admitiam a ideia de um outro profissional em outro canto elaborar o material de ensino dessa pessoa. Hoje nós achamos a coisa mais normal do mundo chegar numa sala de aula e ministrar sobre um conteúdo que não fomos nós que elaboramos. A gente naturalizou isso. A gente colocou isso como algo absolutamente normal e aceitável. Pensemos, quando a gente utiliza, e aí Sobral faz aí um adendo, porque utiliza material próprio em algumas vezes de forma complementar. Mas se você observar os livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação, ele traz uma linguagem universal brasileira. Ele traz uma abordagem que muitas vezes sufoca o regionalismo, sufoca a minha comunidade, sufoca as questões.
E aí, quando você começa a seguir aquele sumário, aquele índice dos livros como algo relacionado ao seu currículo, e aí os currículos perdem poder, a gente perdeu muita identidade de escola em território. Passamos a ver escola de forma mais genérica. E este é um contrassenso importante quando fala de escola. Porque quando a gente for falar aqui de educação integral daqui a pouquinho, nos próximos slides, vocês vão observar que a gente tem que ressignificar, embora a palavra seja meio feia, mas a gente precisa ressignificar as relações com a população que frequenta a escola, senão não há como ter educação integral. É incompatível falar de educação integral e não falar em reconhecimento de território, em reconhecimento de necessidades peculiares de uma população. Não existe em lugar no mundo falar em educação integral de forma universalizada. Embora alguns conteúdos, algumas questões possam ser inspiradoras para as redes ou entre as redes, o Ministério da Educação tem uma participação super importante, mas cada vez mais a gente é convocado, é convidado a olhar o território como fonte inspiradora das relações entre professores e estudantes, das relações entre a gestão da escola e a comunidade. E é por isso que as perguntas anteriores faziam essa referência. Então, sociedades mais complexas estruturam currículos mais complexos. Hoje, por exemplo, a gente está falando de inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem uma consequência muito prática na vida da gente. Cada vez mais, questões operacionais deixarão de ter um ser humano à frente. Isso é muito assustador em alguma medida. Não estou nem dizendo que isso é o futuro e nós que simplesmente aceitemos isso. Podemos até recuar. Mas vocês devem ter visto há 2 semanas atrás, a um dos tribunais regionais, esses tribunais de justiça, né, dos estados, eu acho que do Rio Grande do Sul, validando, está testando, por encomenda, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, uma linguagem que os processos jurídicos sejam analisados por uma inteligência artificial para tirar os principais elementos dos processos, dos autos, e meio que sugerir uma sentença. Recentemente, um deputado, também vou ficar devendo o local, mas me parece que do Paraná, um vereador, eu não sei se vocês já utilizaram, mas o ChatGPT, por exemplo, você bota lá um pedido, faz uma pergunta e ele te entrega. Então, o vereador fez assim, elabore uma minuta sobre tal coisa, que era relacionada à cidade, ao meio ambiente. O programa simplesmente elaborou a minuta. Ele simplesmente imprimiu, não disse a ninguém, deu entrada e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Uma lei integralmente elaborada por inteligência artificial. O que eu estou querendo dar com esses exemplos é que a gente está vivendo numa sociedade em que a complexidade das relações são muito intensas. De modo que aquilo que hoje a gente faz nas escolas é muito questionado. Porque nós, muitas vezes, não acompanhamos, e nem sei se a gente conseguiria acompanhar, por melhor que fosse o sistema educacional, os avanços tecnológicos, os avanços dos mecanismos produtivos, e a escola poder dar conta dessa complexidade toda. Mas de modo que nós hoje, e de novo o Brasil, por mais que ainda não tenhamos conseguido proporcionar à nossa população básico, a todas as crianças, o direito de alfabetização, por exemplo, como Sobral tem conseguido ano após ano, nós já somos, ao mesmo tempo, instigados a falar de algo muito mais complexo, mesmo que o básico não tenha ainda sido universalizado. Então, nós temos currículos mais complexos e que as atividades pedagógicas são cada vez mais demandadas de se associarem às práticas modernas, às práticas contemporâneas das relações. Desta forma, existe uma palavrinha que distingue educação formal da informal. A informal ela existe em qualquer contexto, o familiar, o comunitário, o próprio religioso, as igrejas, todo mundo, de alguma forma, está educando alguém. Todo mundo que se reúne, a educação está presente. A isso a gente chama da educação informal. No entanto, aquela educação que nós fazemos nos prédios que a gente chama de escola, ela precisa ter uma intencionalidade.
ela não pode ser avulsa, ela não pode ser absolutamente sem propósito. Uma vez que você fala de currículo e projeto político-pedagógico, você está dizendo que objetivos, que visão de mundo você quer, de alguma forma, trabalhar com as pessoas que estão na escola com você. Deste modo, as escolas ganham uma intencionalidade, ou pelo menos estruturam uma intencionalidade que vai reverberar em melhor produtividade, em melhor potencial. Mas de modo que a complexidade é que esse projeto político-pedagógico, pela própria lei de diretrizes e bases, ela precisa ser elaborada em cada escola, mesmo que haja uma base nacional comum curricular, mesmo que haja em cada sistema de ensino, como é o de Sobral, currículos específicos para orientar a composição. Mas o currículo, a forma da intencionalidade, ela precisa ser cada vez mais próxima ao território em que as escolas estão inseridas. Mas esse é um debate importante. E aí a segunda parte das obviedades é falar dos sujeitos. Falamos da escola, porque ela pode ou não ser uma instituição que aparentemente pode fazer um bom serviço, mas o Bourdieu nos alerta. Cuidado, muitas vezes a escola serve como instrumento de legitimidade das desigualdades. Uma vez que os pobres não aprendem, você vai sempre dizer que o pobre não aprende porque é menos capaz do que outras pessoas. Porque as avaliações externas, quando você observa quem não aprende, essas pessoas têm cor de pele, têm conta bancária com saldo parecido. É muito importante se observar isso. Quando a gente fala dos sujeitos, a gente vai falar da experiência que a escola precisa proporcionar às pessoas. A escola, desde 2009, ela é obrigatória no ensino fundamental da educação básica dos 4 aos 17 anos no Brasil. Isso é um avanço. Quando eu comecei a dar aula, o fundamental ainda começava aos 7. 2009, Sobral implementa em 2001, se não me falha a memória, um dos primeiros casos no Brasil de antecipação da entrada no ensino fundamental. Na época chamava a primeira básica e a primeira regular. Então foi um dos poucos municípios no Brasil naquele momento que antes mesmo da emenda constitucional colocou uma obrigatoriedade na entrada na escola, mas o Brasil demorou mais para tomar essa decisão, mas de modo que a gente precisa sempre fazer a associação de que não é somente entrar na escola, as pessoas precisam ter a melhor experiência que a escola possa proporcionar para que a escola realmente seja boa. E aí a gente está num cenário muito desafiador. Esse estrutura das escolas, das horas-aulas, de professor entrar após o outro. Porque, vejam, o Brasil ele tem um problema muito grave, principalmente quando a gente introduz a polidocência no sistema educacional. Até o 5º ano, a gente tem conseguido resultados muito fortes e muito otimistas. A gente tem garantido o processo de alfabetização, a nota do IDEB no Brasil como um todo tem crescido de uma forma bem substancial. Alguns estados, por exemplo, adotaram medidas de estender por 1 ou 2 anos a monodocência, ou pelo menos uma referência, um professor de referência, porque quando você passa a ter vários professores, talvez isso não seja o fim do mundo, mas nós temos um comportamento disciplinarista demais no Brasil e não de forma integrada. A gente olha os conteúdos como se fossem muito fragmentados, de modo que a vida não é bem assim. A vida não é apresentada para a gente enquanto disciplina, ela é apresentada para a gente enquanto problemas reais. Ninguém aqui conhece os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo por flashes, por um componente. Agora a gente vai ver o que a matemática descobriu. Não, o cara apresenta uma notícia em que a matemática ela é utilizada para reforçar um argumento econômico que resgata um processo histórico, que depois traz um aspecto territorial geográfico. As coisas não são nos apresentadas de forma fragmentada, mas nós na escola fomos assim apresentados. E essa é uma forte inspiração do modelo fordista. Quem fez aqui pedagogia mais que escutou o quanto nós fomos influenciados para pensar a educação de modo fragmentado e como se fosse uma linha de fábrica. Como se nós tivéssemos assim, cada professor fosse responsável por um
componente, como um ingrediente. Uma crítica que faz muita gente é assim, ó, visitemos uma fábrica, pode ser a da Grendene, olhe como é que as pessoas estão organizadas nos setores e depois volte para a escola para vocês identificarem as semelhanças e as diferenças. Se vocês não forem tão apegados a uma causa e puderem refletir, vocês vão ver que há muita semelhança entre o modelo fabril e o modelo das escolas. Aula após aula, compromisso com o tempo. E eu não estou dizendo que pedagogicamente isso não tem utilidade, mas a forma como a gente, por exemplo, trabalha com o tempo, ela tinha um propósito lá no século XIX de disciplinar as pessoas para se acostumarem a acordar cedo e serem mais produtivos ao chegar na fábrica. Era como se esse fosse um componente importante para as pessoas se acostumarem, quando tiverem na vida adulta, poder já estar bem habituado em acordar naquele horário e ir para o trabalho. Hoje em dia, por exemplo, essa questão do tempo, e é uma coisa que tem a ver com a educação integral, é realmente producente você colocar uma criança para passar o dia na escola, começando o dia às 7 da manhã? Esta é uma coisa pedagogicamente justificada? As pessoas que pesquisam sobre neurociência recomendam isso? Vocês vão observar que esse é um debate muito importante que a gente tem enfrentado ou não enfrentado na organização dos tempos nas escolas. De modo que, por exemplo, quando a gente fala de educação integral em tempo integral, pensar nos tempos pode, de alguma forma, desamarrar ao modelo atual, se nós quisermos realmente proporcionar outras experiências. E aí tem um último aspecto sobre os sujeitos que eu queria muito enfatizar. A gente tem uma forte tendência que, quando faz educação, sempre está preocupado com o porvir. A gente fala da formação do sujeito como se essas pessoas estivessem numa cápsula e a gente está só preparando para uma vida que virá. O presente e as experiências do momento não são valorizadas como algo que nos compõe, como algo que compõe as relações. A gente está muito obcecado no porvir, que obviamente é uma dimensão, mas não pode ser a única. Tem um educador português, que vocês devem ter ouvido falar alguma vez, o José Pacheco, que é uma pessoa muito conhecida por uma experiência na chamada Escola da Ponte, em que ele quebrou esse ciclo dos tempos, ou flexibilizou isso, flexibilizou as relações do professor e dos estudantes por disciplinas e passou a focar mais em projetos interdisciplinares e ganhou visibilidade mundo afora. E uma das coisas que mais ele enfatiza é que antes de você formar esse ser humano para um porvir, para um futuro, que tal você saber que essa criança já é uma criança cheio de coisas já constituídas? Elas não são pessoas que estão se preparando, elas são pessoas que estão vivendo a vida do agora, a vida do momento. Não tem como você deixar essas pessoas em cápsulas e a escola apenas pensar no futuro delas. Essas coisas são incompatíveis. De modo que a educação integral que hoje se fala é aquela que proporciona, de alguma forma, e aí é um desafio, estava falando com a Kathleen um pouco antes daqui da gente iniciar, que muitas vezes, eles tiveram experiência agora em visitar um município no Brasil que tem se destacado como referência, que é Diadema, que é uma cidade que tem pensado, por exemplo, a educação integral para além dos espaços escolares e pensar a experiência dos estudantes na cidade, nos equipamentos e instalações já existentes de outras áreas, que não só as educacionais. Porque a educação integral é muito complexa, uma vez que você tem a ideia do trabalhar a dimensão física, social, como é que você vai proporcionar às pessoas falar da sua comunidade se essas crianças não conhecerem a fundo essa comunidade na qual elas estão? Elas precisam experimentar. Barcelona é uma das experiências mais conhecidas no mundo. Foi uma das experiências que uma Olimpíada proporcionou um legado mais efetivo. Infelizmente, no Brasil, a nossa experiência de Olimpíada no Rio de Janeiro e a Copa do Mundo em 2014, ambas não deixaram muitos legados nessa coisa da sociedade. Deixaram legados dos patrimônios físicos, dos estádios, construções de avenidas, mas projetos sociais não foi.
Barcelona instituiu, ou pelo menos pegou muito a ideia, e as universidades de Barcelona pegaram muito isso para coordenar, e tentaram pensar Barcelona como uma cidade educadora. E o nosso desafio atualmente, o Centro Lema tem apoiado a Secretaria da Educação nessa discussão, é como a gente pode sair um pouco de olhar somente a escola como a única responsável de proporcionar a educação integral e fazer um projeto de cidade, um projeto de como a sociedade sobralense quer estar daqui a alguns anos e como a educação pode contribuir com esse estar lá adiante. E a educação integral aqui em Sobral, ela precisa estar conectada com isso, não somente com a escola. É óbvio que as escolas precisam ser organizadas, reformadas, ampliadas, mas somente isto não vai caracterizar um tempo a mais, não caracteriza a implementação da educação integral, que é a incorporação no currículo e nas práticas pedagógicas de todas essas dimensões. Porque, no final das contas, a formação e desenvolvimento humano global, ela tem que proporcionar uma sociedade mais justa. Sobral, hoje, quem visita Sobral fica muito encantado com a sala de aula sobralense, mas muito desapontado com o hábito da população sobralense em sujar as ruas, com os índices de violência que existem, com muitas coisas, e as pessoas, quando saem das escolas e vai no caminho voltando para um outro lugar, a pergunta que todos os grupos que visitam Sobral fazem é: por que que uma educação que é tão de excelência acadêmica não ainda conseguiu gerar os resultados? Obviamente, nunca em nenhuma sociedade a escola sozinha foi responsável pela transformação de uma sociedade. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente tem uma participação importante nisso. E nós precisamos reconhecer também como uma missão da educação, das escolas, de pensar a cidade, de pensar para além da excelência acadêmica, que é um dos aspectos, um dos pilares. Também não é razoável pensar em educação integral e não ter crianças alfabetizadas. Isso é inadmissível na minha cabeça. Não dá para fazer não é uma coisa ser desconstruída para construir outra. Na verdade, é manter um padrão muito elevado de alfabetização, de excelência, subindo do 6º ao 9º a cada ano, mas, ao mesmo tempo, pensar a escola de uma forma mais estratégica. E quando a gente fala em escola integral, é muito nessa dimensão. E eu espero que essas minhas palavras caiam como tirar peso das nossas costas, mas, ao mesmo tempo, de a gente poder ser provocado a pensar de forma mais ampla do que no livro didático e na sala de aula. A sala de aula é relevante, mas a educação integral não é feita somente em sala de aula. É uma contradição? Não necessariamente. A gente precisa pensar a educação integral com a cidade, com os outros equipamentos, com outras secretarias, e como a gente precisa ser formado para identificar oportunidades de formação mais integrada. O seminário, eu estava falando também de novo ali, estou citando a Catherine, quem estava ali na semana passada estava também juntos, num seminário sobre educação integral que a UVA promoveu, juntamente a secretaria que o Centro Lema apoiou, e ali eu fiquei muito impressionado quando 8 secretarias do município de Sobral apresentaram suas expectativas e visão de mundo. Eu acho que Sobral, por exemplo, tem um potencial incrível de juntar olhares de outras pessoas que não pensam apenas a educação para passar a pensar uma cidade de forma mais integrada, em que os serviços de formação das pessoas sejam integrados. Mas eu vou passar mais rapidamente, eu já quero encerrar, mas eu vou fazer questão de 2 coisas para a gente encerrar a nossa fala, como eu prometi, em um tempo razoável. Primeiro, eu não sei se vocês já conhecem esse autor. Esse autor, ele é falecido, acho que em 2008 foi o falecimento dele, já com uma certa idade. A maior produção dele acontece na década de 60. Em um momento, a década de 60 ela é muito simbólica. Eu tive a oportunidade de estudar reformas educacionais no mundo nesse período. Foi ali que muitas coisas que nós fazemos hoje, o ensino da química, da física, da ciência, entrando como uma demanda para entrar nas escolas, foi ali que nasce, né? Ali que uma reforma educacional mais consistente acontece de lá. Da década de 60 para cá, nós somos muito repetidores. A gente está precisando de uma grande reforma educacional no mundo como um todo, e o Brasil não fica por trás, né? Mas
O Assobel, ele tem uma definição, ele tem um livro que é onde ele coloca a expressão aprendizagem significativa e traz alguns elementos que me parece que são muito essenciais para se compreender, para falar de educação integral. Ele tem uma distinção entre a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem receptiva. Isso lembra muito a teoria de Paulo Freire, quando ele traz também o pensamento da criança ou do adulto, né, onde Paulo Freire mais pesquisou, como um componente importante para o aprendizado. Ou seja, primeiramente eu tenho que ter consciência de quem sou para eu poder dar o próximo passo. E aqui tem uma perspectiva que o Assobel ele traz aqui, que é essa aprendizagem, ele vai definir a aprendizagem por descoberta a partir de um esforço de você, antes de apresentar ao estudante conteúdos já prontos, você poder proporcionar a ele experiências de descobertas. Por exemplo, tive a oportunidade de visitar 4 anos atrás a experiência da Inglaterra, e em todas as escolas que nós visitamos, pequenas, grandes, fomos a muitas escolas, a Inglaterra ela tem uma característica urbana que o Sobralense já está percebendo, que é a questão de serviços. Cada vez mais é difícil, é complicado você ter alguém para consertar uma porta, fazer uma alimentação, não tem mais, né? Na época que você não tinha, por exemplo, a obrigatoriedade do salário mínimo, qualquer pessoa podia trabalhar na casa dos outros, né? Era uma coisa muito assim. E o pessoal tem reclamado, não sei o que e tal, que é super legal. E lá eles já não têm isso há muitos anos. Eles não têm esses serviços básicos de casa. E aí, um parêntese, né? Eu tinha um colega na Secretaria de Educação que ele me contou um exemplo que eu achei o máximo. Ele estava fazendo doutorado em ensino da matemática. E uma vez a mãe dele saiu, ele morava com os pais. E aí, na hora do almoço, não tinha nada, não sei o quê. E aí o pai dele, e o arroz? Não, eu não sei fazer. Pai, como é que tu faz um doutorado em matemática e sabe fazer um arroz? Parece um absurdo, né, aparentemente. Ou parece uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque, em alguma medida, o que nós estamos falando aqui é de experiências sensoriais, experiências motoras que podem representar significado no aprendizado das pessoas. Às vezes, você ter oficinas de marcenaria numa escola, uma cozinha em que as pessoas possam aprender de forma orgânica a produzir o seu próprio alimento, isso pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, quando a gente está falando de educação integral, a gente está falando de experiências. Experiências que possam proporcionar a descoberta e não somente ampliar o tempo para ter mais aulas de exposição, mais aulas para apresentar as coisas já produzidas, já feitas, já pensadas, em que nós, professores, caímos muito na tentação. Fazem o que eu estou fazendo agora. Porque esse nosso estilo funciona para esse público. Eu estou falando com quem aqui? Pessoas já formadas, que trabalham na área e se estão aqui até essa hora, porque têm interesse no assunto, ok? Eu posso ficar falando aqui e vocês não vão, obviamente, algumas pessoas, pelo horário e tal, não vão ficar. Mas quem ficou está interessado, quer saber um pouco mais e tal. É diferente. Esse meu estilo da exposição para este público é razoável, ele é válido. No entanto, nós que estamos na sala de aula de uma criança, de um adolescente de 13, 14, 12 anos, essa metodologia ela é absolutamente obsoleta. Ela pode ser utilizada para alguns momentos, mas se eu pego todo o meu tempo de interação com o estudante apenas como exposição pela aprendizagem receptiva, que assemelha-se muito ao que o Paulo Freire chamava da educação bancária, a gente vai ter um problemaço em ampliar jornadas se nós não conseguirmos adotar, sejam pelas experiências diversas que a sociedade pode proporcionar, e não somente a escola, na pedagogia da descoberta. Eu vou, já para encerrar, e aí sim eu prometo, eu queria só fazer uma contribuição muito singela, muito singela. Está pequenininho, não sei se vocês todo mundo conseguem ver, mas é uma contribuição singela. Eu fiz um exercício, e aí eu finalizo a minha fala com isso. Eu fiquei pensando o que é que estava passando na cabeça. Eu sou professor desde 98. Comecei a dar aula com 18 anos. Eu vi a experiência de Sobral muito do começo. Sem entender muito, com 18 anos, fazendo faculdade. Eu fui raptado, eu não tinha nem escolha de escolher outra profissão. Assim, eu
Entrei na universidade, no Aracatiaçu, a diretora foi na minha casa, quase me sequestrou para ser professor. Eu tinha 3 contratos, porque na época ainda era muito difícil. Hoje, Aracatiaçu tem 4 ônibus vindo com estudantes. A escola de lá forma 100 alunos, 60 deles entraram na universidade. Na minha época, isso acontecia com 2 pessoas, com 3 em um ano, e é porque as pessoas tinham uma outra condição e podiam se deslocar. Hoje é muito diferente, as pessoas já começaram a perceber isso como uma oportunidade. Estou falando isso para... Aí eu fui lembrando das coisas, né? O que eu coloquei aqui? Em 2000, quando o Sobral fez aquela grande avaliação, foi identificado o problema que hoje vocês usufruem. Esses prêmios se dá por essa decisão, por isso que eu escolhi aqui. O analfabetismo escolar, que é uma palavra mais contraditória que existe. A pessoa está na escola e não aprende a ler e escrever. Isso é um absurdo, né? E é uma palavra que é absolutamente ilógica. Ela não existe, ela não é para estar junta. Se eu estou na escola é para eu ter alfabetizado. Não dá para elas estarem compondo a mesma frase. Mas compunham na época, né? E ainda compõem em muitas escolas. Como era antes, isso aqui é o que é hoje. O que vocês fizeram de lá para cá. Mas o que era antes? Isso aqui é uma metodologia que nós usamos, que é a chamada teoria do iceberg, que é para você olhar problemas, e nós, às vezes, vemos os problemas só pelo o que aparece fora d'água, né? Que é só uma camada pequena. O grande iceberg, a maior parte da massa do iceberg está dentro, ela está imersa. E é basicamente isso. O problema é fácil de identificar. O analfabetismo escolar, você faz uma avaliação, diagnosticou. Aí você vai descendo para padrões de pensamento das pessoas. Por que é que as pessoas admitem que aquela realidade, aquilo ali nunca incomodou? Sobral não alfabetizava criança há séculos. Exagerando, né, obviamente. Mas há muito tempo, desde que a escola é escola para massa, Sobral nunca tinha alfabetizado. Por que que aquilo ali era um problema e nunca foi resolvido antes? Ou por que que isso é um problema em muitos outros municípios e nunca foi resolvido, ou nunca foi nem iniciada essa resolução? Então, você tinha uma didática genérica. O Brasil não tem hábito, ou não tinha até então, de olhar um processo de alfabetização como uma etapa estratégica. Não tinha. Quando eu fiz mestrado lá no Sudeste, quando a gente falava que fazia processo de alfabetização, as pessoas, naquele momento, hoje menos, mas tomavam um grande choque, por exemplo, em saber que as aulas ali aos 6 e 7 anos não seguiam o currículo da forma como eles faziam. Porque o Sudeste, por exemplo, eles recebem os estudantes com uma condição linguística diferente do que o Nordeste recebe. Existe um deslocamento econômico que proporciona que o Sudeste tenha pessoas nas famílias com maior ano de escolarização. Logo, as crianças do Sudeste têm um tempo de interação letrada em casa. Eles chegam na escola sabendo pelo menos decodificar algumas coisas, não chegam absolutamente sem saber muito. Os alunos nordestinos, embora estejamos mudando, mas ainda é muito grave a situação. Eu, quando estava na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, eu acompanhei a implementação do PADIM, que é um programa de apoio à educação infantil, em que pessoas, tipo agentes de saúde, visitam casas para formar cuidadores daquelas crianças a interagirem com elas. Cara, a gente se deparou com crianças de 3, 4 anos engatinhando assim, sem nenhuma interação, sem nenhum vocabulário, sem nenhuma palavra falada. Não, essa criança era como se fosse um objeto. Ela não era uma pessoa que estava em desenvolvimento. Ninguém falava com ela, ninguém trocava uma lógica com ela, não brincava com ela. Nós vimos isso em muitas casas e residências. Muitas, não era uma coisa isolada, não. Isso deu muita força. E o PADIM, por exemplo, se desenvolveu muito por esses casos identificados. Logo, essas crianças sem interação, elas vão chegar na escola sem o domínio e vão demorar mais a ter esse domínio. Mas, enfim, como isso não era, ou pelo menos visto como um problema, a didática era genérica, servia para todas as etapas, havia uma inexistência de um apoio explícito para a alfabetização e a excelência acadêmica, isso não era um problema, não havia uma estrutura, e havia uma coisa mais grave, que são os modelos mentais da naturalização do fracasso escolar, que ainda hoje persiste. Muita gente, ao olhar uma criança não aprendendo, sendo reprovada, acha que isso é uma coisa normal, que a culpa é dela por não ter se esforçado para ter aprendido. Ainda é um discurso recorrente e profundo na cabeça da gente. É o mesmo discurso
de que no Brasil não existe racismo, de que no Brasil não existe homofobia, porque essas coisas são muito estruturantes. É por isso que ela é a mais profunda do iceberg. Ó. O problema é fácil de identificar, mas depois para você descer até aqui para identificar que modelos mentais predominam, então o fracasso escolar, o você aceitar e naturalizar isso é uma estrutura do modelo mental que não age diante de um problema. O que é que Sobral transformou? Passou a focar na alfabetização, isso é uma decisão importante, progredindo para o apoio à excelência acadêmica, e aí eu estou dizendo que ao longo do tempo, até hoje, vocês estão chegando com estratégias até o 9º ano, correto? Essa inexistência de apoio explícito se transformou numa coisa que nós chamamos hoje de coerência pedagógica. Coerência pedagógica é quando um sistema de educação não pensa o apoio que é dado de forma isolada, mas consegue fazer uma junção entre material didático, formação continuada e avaliação e acompanhamento das escolas, que é o que justamente Sobral faz. Foi dado o nome recentemente de coerência pedagógica, é quando essas coisas estão muito sinérgicas. Você não faz formação de professores desvinculado de uma pauta, de uma agenda de trabalho do professor e dos estudantes. Mas a minha contribuição singela, 9h10 da noite de uma sexta-feira, para encerrar, é essa daqui. Ali, ó, no anterior, eu dizia como era, como passou a ser, hoje. Agora, como é do jeito que passou a ser. Está repetido lá. Foco em alfabetização, foco na excelência acadêmica. A gente tem coerência pedagógica para a excelência acadêmica, correto? Todos os nossos protocolos de trabalho, formação de professores, eu sei que tem em Sobral já um trabalho importante de desenvolvimento das competências socioemocionais, mas tem muito mais outras dimensões a serem trabalhadas. O que é que eu estou tentando propor para se pensar educação integral? Primeiramente, a gente precisa diversificar. Isso não quer dizer tirar o foco, tirar a atenção, tirar toda a estrutura que já está constituída e consolidada, mas se permitir a usar mais. É muito difícil mexer com Sobral para a gente ter educação integral aqui. Com muita franqueza. Às vezes, um município com menos ganho, com menos troféus, a gente tem capacidade de sensibilizar para uma educação integral. Porque vocês têm ganhos muito fortes. Vocês têm um modelo mental muito ganho, muito consolidado, e não abrem mão de forma alguma na excelência acadêmica. Isso não é crítica. É só um relato, é uma descrição, e vocês têm que ter consciência disso. Se eu estou trabalhando na educação integral numa outra rede que não tem o que vocês têm, eles são um pouco mais receptivos às mudanças que precisam ser feitas. Porque o que eles têm a perder é menos do que vocês têm. Como vocês têm a perder muita coisa, ou seja, tirar o foco na alfabetização, tirar o foco na excelência, e depois vocês perderem uma autoestima do educador sobralense pelos resultados alcançados, a gente tem esse desafio. No entanto, para a gente usar essa mesma chavinha do iceberg, eu preciso, nos padrões, diversificar as minhas referências de um bom ensino, da boa escola, senão a gente não consegue avançar, mas é muito difícil. Ampliar repertório, formação de professores, avaliação hoje, ela está centrada em língua portuguesa e matemática. Mas já existem muitas experiências, o socioemocional já tem uma plataforma própria de avaliar o socioemocional, mas há outras formas, o LEPS tem discutido muito uma avaliação diferente da educação infantil, propondo outras dimensões de qualidade da oferta, que nós precisamos aproveitar isso, essa expertise, para ampliar a nossa capacidade de fazer formação e material didático para a educação integral. Vocês têm uma intransigência em relação ao abandono e à não aprendizagem. Vocês não aceitam isso. Mas, da mesma forma, a gente precisa ter uma obsessão por uma formação do cidadão sobralense que saiba formar-se ao longo da vida e que tenha zelo pela cidade, tenha zelo pela sua profissão quando ela for desenvolvida. Então, eu usei a mesma palavra, porque é isso. Há uma intransigência. Nenhuma escola aqui, por exemplo, consegue transferir um aluno se não provar de que o aluno foi acolhido numa outra escola. Isso é intransigência. Poucas redes no Brasil fazem isso. Essa mesma intransigência que vocês conseguiram na excelência acadêmica, na permanência do estudante, ela precisa se transformar numa obsessão
para a gente pensar currículo e implementação das práticas pedagógicas numa escola, principalmente com tempo ampliado, em que mais do que o ensino, do que o aprendizado, daquilo que é formal, possa reverberar para a sociedade usufruir esse cidadão pleno que vai gozar seus direitos, mas também vai contribuir com o crescimento da cidade. Obrigado, gente. Obrigada, Rogers, por suas palavras tão importantes nesse momento, né, que nós estamos atravessando todo esse contexto da educação integral, e você hoje nos trouxe reflexões muito importantes e que com certeza vai nos deixar mais mexidos, né? Vai nos deixar mais inquietos, e essa inquietação vai fazer muita diferença para nós aqui, enquanto educação, enquanto secretaria, enquanto ESFAPEG, nós só temos o que agradecer, tá bom? Mais aplausos para o Rogers, né, gente? Então, gente, lembramos que amanhã daremos continuidade à nossa programação com a palestra e as oficinas, tá bom? A palestra vai ser aqui no auditório, as oficinas aqui também, na Escola de Saúde, mas em salas definidas, a partir das 7h50, porque logo mais às 10 horas, nós vamos ter a solenidade de premiação dos trabalhos científicos e professor inspirador, e encerrando com homenagem aos professores da rede municipal de Sobral. Então, amanhã, cheguei bem cedo, para que a gente possa participar das oficinas. E nós agradecemos a participação de todos. Até amanhã. Obrigada e boa noite.